gente, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. Agora capítulo 14, nosso último capítulo do livro. Gente, o ano já acabou praticamente, né? E eu achando que a gente ia voltar para as aulas presenciais. Que coisa, não? Bom, seguimos firmes e fortes, vamos com tudo nesse último capítulo. Vamos falar agora do período neoclássico, tá? Que nós vamos encerrar o ano letivo falando do neoclássico. E ano que vem tem mais, hein? Muita história da arte, isso é só o começo, tá? Vou colocar o conteúdo aí na tela pra vocês. É um período muito polêmico, tá? Tanto politicamente, econômico, pra questão da arte, da história, enfim, é muita coisa. Então é um capítulo bem comprido, por isso que a gente vai ficar com ele até acabar o ano letivo, ok? Vou colocar o conteúdo na tela aí pra vocês entenderem melhor. Peguem o livro, senta que lá vem a história. Bom, gente, então iniciando aqui nosso conteúdo, né, nossa aula 1, né, o neoclassicismo e romantismo, tá no capítulo 14, aí nas páginas 177 até a página 179, a aula de hoje, e nós vamos abordar esses três temas: buscando a beleza no passado, o neoclassicismo e a Revolução Francesa, e aqueles textinhos complementares lá que aparecem no nosso livro, o iluminismo, nessa aula, né? A primeira imagem aí que vocês conseguem observar é o Panteão de Roma. Nós vamos falar mais dele durante o decorrer da aula, tá? Essa imagem aqui é a imagem do Paládio da Itália, e o terceiro do Panteão de Paris, ok? Tá na página aí 178 para quem tem o livro. Então, iniciando aí, primeiro tópico: buscando a beleza no passado. Acompanhe a leitura aí comigo. Dois estilos artísticos marcaram as transformações que ocorreram no final do século XVIII. Primeiro o neoclassicismo e depois o romantismo. Embora em termos estéticos essas correntes representem interesses que se contrapõem, ambas buscavam seus fundamentos no passado. O neoclassicismo consistia em retomar os temas da antiguidade clássica, mas uma vez buscando inspiração nas culturas gregas romana. Não quis escrever muito aqui, para não ficar muito cansativo, né? Mas o classicismo, né, ele é o estilo do iluminismo, né, e da Revolução Francesa, né, que inclusive aí nós temos tópicos específicos para falar sobre, né? E a arquitetura neoclássica, ela consiste em retomar os temas da antiguidade clássica, né, buscando aí inspirações nas culturas grega e romana, né? Então podemos, né, ver claramente aí o estilo clássico, né, essa mistura grega e romana, né, na questão das colunas, né, na questão dos arcos, né, do desenho do Arco do Triunfo, por exemplo, né, na planta quadricular, né, na força da vertical e da horizontal, né? Então, assim, esse período do neoclassicismo, ele fica mais claro, né, de enxergar onde está o grego, o romano, o clássico, né? Vamos sempre lembrar, né, que o grego, ele é muito da vertical, né, da horizontal, das colunas, né, do fronton grego, né, um retângulo assim, encimado, né, com um triângulo, né? Já em Roma a gente tem muito mais a questão da influência do arco de volta perfeita, né? Aquela volta inteira, né? Que é onde sai o desenho do arco de um triunfo, né? Então são basicamente esses os detalhes, né? Na França nós temos os exemplos do Panteão francês, né? Esse que vocês estão vendo aí, né? E também tem no livro, né? A figura 3 da página 178, é aquela imagem também que está no primeiro slide. Né, esse panteão, ele tem 110 metros de comprimento, 84 metros de largura, né, e uma cúpula aí de 83 metros de altura. Né? E depois da Revolução Francesa, né, esse panteão, né, essa igreja, ela passou a funcionar como mausoléu, né, contando ali os restos mortais, né, de franceses importantíssimos. E aí, seguindo agora aqui para o nosso segundo tópico, né, o neoclassicismo e a Revolução Francesa. Acompanhem comigo aí a leitura.
A Revolução Francesa consistiu numa série de acontecimentos políticos que culminaram em 1789 e nasceram do descontentamento da população da França com o governo do rei Luís XVI. A agitação política se transformou num momento de massa que destituiu a monarquia francesa e levou à proclamação da República e à elaboração de uma Constituição. O pintor francês Jacques-Louis David, que dominou o cenário artístico durante a Revolução Francesa, produziu uma série de pinturas que louvaram os valores republicanos, da Roma antiga. Então, a Revolução Francesa, ela acabou, com o absolutismo, na França e instaurou a República, Nesse período aí a França ela estava vivendo um antigo regime, ou seja, ela era um governo onde o rei tinha todo o poder, Era um governo que estava ali passando por uma crise econômica, gravíssima, O clero, a nobreza, esse pessoal, eles não pagavam impostos, Então a França ela tinha se envolvido em algumas guerras perdidas, estava endividada, enfim, A França estava numa situação assim muito difícil, Então, sendo assim, o que aconteceu? Eles decidiram, que a França ela precisava de uma Constituição. E ali em 1789, é o ano que a gente considera, que começou aí a Revolução Francesa. Uma das obras aí que podemos listar, das artes plásticas é o Juramento, de Horácio, aí do período neoclássico, Ela também tá aí no livro de vocês, na página 180, Então, assim, o que seria o Juramento aí de Horácio, É uma referência, à história romana. No caso, ela tem uma referência também à questão da antiguidade clássica, Que são as batalhas dos três gêmeos Horácios, contra os três gêmeos de... Nossa, quase não sei a palavra. Os três gêmeos Curiáceos, Os três gêmeos Horácios, eles eram de Roma. E os Curiáceos, eles eram de Ai, peraí que a tal de... Os outros três gêmeos, eles eram de Alba Longa, E aí, nesse sentido, para evitar ali o derramamento de sangue, o que acontece? O rei romano, Túlio Hostírio, ele teria o quê? Determinado ali o combate, dos trigêmeos romanos contra os trigêmeos de Alba Longa, tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha aí no livro de vocês, na página 180, para quem tem o livro. Também tem uma legenda aí, que diz assim, que Davi, ele realiza o que pode ser considerado um manifesto estético da austeridade, Nossa, trava-língua, gente. Num ambiente desprovido de qualquer ornamentação, transcorre um episódio da antiguidade que evoca heroísmo e virtudes cívicas. O velho Horácio entrega as armas a seu filho, que juram arriscar a vida para defender sua aldeia. Entre as mulheres que se desesperam estão a filha e a mulher de Horácio, e a nora descendente da tribo rival. Então, a Revolução Francesa ela é considerada o final da Idade Moderna, e o começo da Idade Contemporânea. E paralelamente ali ao Iluminismo, e ao movimento ali da Revolução Francesa e também da Revolução Americana, Revolução Americana que é assunto para outra aula, nós vamos ter aí o estilo artístico, que é fortemente pautado nas ideias dos iluministas, que é o estilo neoclássico, Então, temas da antiguidade clássica, eles voltam à tona com o neoclassicismo, assim como no Renascimento. Então, no entanto, as temáticas são um pouco diferentes, Enquanto o Renascimento, ele valorizava ali muitas vezes a beleza, a harmonia, entre outras características, o neoclassicismo, ele já valoriza temas mais heróicos, cívicos, Outra coisa também que você tem é um realismo, assim, mais acentuado, É uma luminosidade, assim, mais precisa, Nesse sentido aí do neoclassicismo, Ele se difere do barroco, Porque, assim, o barroco, ele tinha aqueles jogos claros e escuros, De luzes, no caso. O neoclassicismo, ele já tem uma luminosidade, assim, mais homogênea, Além do mais, o barroco, ele era caracterizado ali pelas expressões de angústia, expressões de emoções, muito estabelecidas ali no neoclássico, que já tem uma postura ali mais séria. E aí, como texto complementar, a gente vai falar do iluminismo, O iluminismo que encorajou a crítica à monarquia, Nesse momento, a monarquia ela era representada por Luís XVI, e Dona Maria Antonieta. Então, vejam esse vídeo que eu coloquei aqui, esse vídeo extra, para vocês entenderem melhor sobre o iluminismo.
O Iluminismo foi um conjunto de ideias que surgiu no século XVIII e que defendia o uso da razão e da ciência para se chegar ao progresso. O Iluminismo também, ele foi o responsável pela queda de vários regimes absolutistas, ou do que a gente chama de antigo regime lá na Europa. Mas qual foi o contexto então que surgiu o Iluminismo? Ele vem ali do final da Idade Média, início do Renascimento, com a valorização do pensamento científico, do antropocentrismo. Agora, pensando numa classificação mais política do iluminismo, a gente tem alguns filósofos que são chamados de liberais da política. São 3 deles, o Voltaire, o Rousseau e o Montesquieu. De forma geral, esses filósofos acabam defendendo a liberdade de expressão, a igualdade, mas todos eles vão tratar da política de alguma forma. O Voltaire ele foi um grande crítico do absolutismo e da Igreja Católica na época. Ele criticava a opressão que essas instituições traziam, a falta de liberdade de expressão, a tortura, as prisões arbitrárias. Então, assim, o que ele vai dizer, o que ele vai escrever vai ser um grande manifesto contra essa situação política que o Estado absolutista trazia. Lembrem-se que no absolutismo, o poder ficava concentrado na mão do rei, e ele acabava prendendo de forma arbitrária quem fosse contrário a ele, você não tinha uma manifestação ou uma liberdade de expressão. Então o Voltaire vai defender esses princípios que vão ser básicos do liberalismo. O outro filósofo muito importante para o liberalismo político foi o Rousseau. O Rousseau, um pouquinho diferente dos outros filósofos do iluminismo, ele não era burguês, Ele nasceu pobre e ele enriqueceu ao longo da vida dele, e tem uma visão, um olhar um pouco diferente dos outros filósofos quando pensa em política. O Rousseau ele vai dizer que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E é por isso que era necessário um governo, um líder político, um contrato social entre o povo e o governo para que o homem não se corrompesse. É a partir das ideias do Rousseau que vem a ideia de um Estado democrático, onde a maioria seria soberana, onde a vontade geral prevaleceria. Então vai ser a partir do Rousseau que a gente vai ter o conceito moderno de democracia. A ideia de liberdade civil e de liberdade política, esses conceitos de cidadania, eles estão sendo gerados a partir desses filósofos políticos. Essa foi a nossa aula de hoje. Meu vizinho tá ali olhando pra mim, tudo bem, querido? Então, é um assunto bem complexo, o neoclássico, o neoclassicismo, porque envolve muita política. A Revolução Francesa é muito ampla, essa parte da história, tanto a história em si quanto a história da arte, o artista aí que nós vamos mencionar bastante nesse período é o Louis David, não sei se eu tô mencionando direito, sou péssima, ainda mais quando é francês. Tem uma obra, gente, que me chama muita atenção, uma obra de Louis David, desse período neoclassicista, que é A Morte de Marat, A Morte de Marat é essa que vocês estão vendo aí atrás de mim, Marat, que trabalhava num jornal, era amigo de Louis David. Ele publicava o nome de muitas pessoas traidoras, muitas vezes sem prova, Então o que acontecia? Muitas pessoas acabavam morrendo, Só que o que aconteceu? Por trás dessa obra, por trás dessa obra de arte aqui, dessa pintura, tem um contexto assim muito extenso, uma história muito longa. Se a gente estivesse na escola eu contando pra vocês, vocês ficariam impressionados, porque toda vez que eu conto ela nas aulas de arte, os alunos ficam assim, e eles querem saber mais. Então vamos lá. Marat, que era muito amigo de Louis David, ele, que no caso Louis David, que pintou essa cena da morte dele, teve até influência de Caravaggio aí na luz, nós podemos perceber, já falamos disso, da questão do barroco no nosso capítulo anterior, na aula anterior. Tá, e aí o que acontece? Marat teve um inimigo fatal, Charlotte. Charlotte era de um partido oposto de Marat, e ela acreditava que se Marat desaparecesse, as mortes cessariam, Muita gente pararia de morrer. Então, Charlotte, espertinha, marcou uma reunião com Marat, dizendo a ele que tinha uma lista de nomes de traidores da Revolução. Marcou a reunião com ele, foi lá na casa dele. Chegando lá, o que Charlotte fez? O esfaqueou. E Marat, está numa banheira,
ele tinha uma doença cujo esta não lembro o nome, mas ele tinha que ficar sempre na banheira, né, com ervas medicinais. E aí, Charlotte, ela morreu 4 dias depois, devido a esse assassino dela aí, né, e Louis Davi chegou, né, e retratou aí essa morte de Marat, né. É uma cena, assim, muito simples, né, cena de uma morte, a gente consegue ver uma faca caída, não sei qual lado tá, tô sem referência aqui agora. A faca, né, caída aí no pé da banheira, uma marquinha assim bem pequena acima do peito, né? E aí Louis Davi retratou a morte de Marat, né? Por isso o nome da obra é A Morte de Marat, né? E tem muito mais história por trás dessa obra. O que é que a gente vai fazer? Vou bem elaborar com vocês uma proposta de trabalho voltado para esse tema. E aí vocês vão pesquisar, mas vocês vão ficar super impressionados, porque na sala de aula a gente conversaria aí por... Não horas, que a gente tem horas de aula, né? A gente tem 1 hora aula por semana. Mas seria bem interessante. Então, como a gente não tem todo esse tempo, o que a gente vai fazer? Um trabalhinho. Mas eu vou passar depois, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado tudo ok, que vocês tenham conseguido acompanhar, entender. O meu vizinho tá olhando ali. E dúvidas vocês já sabem onde me encontrar. Então não deixem de responder o exercício na plataforma, viu, meus queridos alunos? Tá bom? Estamos no último bimestre, quero todo mundo passando direto, ok? Analise com mais calma depois, sem a minha imagem aqui à frente da obra, A Morte de Marat, ok? Beijos pra vocês e até a próxima aula. Tchau!